Estamos de volta mais uma vez às nossas atividades online. Hoje, tendo de volta o nosso amigo Tarcísio. O pessoal estava sentindo falta, Tarcísio, da sua presença. Pois é, mas eu sentindo a falta de todo mundo também. Hoje o Tarcísio vai falar para a gente. Oi? Estamos de volta hoje, né? Sim. Hoje o Tarcísio vai falar para a gente sobre o tema servir ao próximo, o dom divino. Daqui a pouco vamos ver o que é que ele tem para dizer para a gente sobre esse tema, né, Tarcísio? É. Tema bem bacana, né? De servir ao próximo, o dom divino. Vamos cumprimentando já as pessoas que já começaram a se conectar no vídeo, né? Lembrando a todos vocês que essas transmissões elas ficam salvas no Facebook e posteriormente a gente copia para o nosso canal do YouTube. Então, para quem ainda não conhece, fica o convite para conhecer o canal, assistir lá os vídeos que já estão disponíveis. A gente tem um histórico lá de palestras desde 2016, um material já bem interessante lá para quem quiser consultar, né, pesquisar sobre algum assunto que queira se aprofundar mais. Então, a gente tem todo esse acervo já lá disponível à disposição de vocês. E aí eu convido a todos para se inscrever lá no canal para receber as notificações sempre que a gente publicar algum vídeo novo, né? Boa noite, Selma. Hoje a gente está de volta aqui com nosso querido Tarcísio. Boa noite, Selma. Boa noite, Zuleide, e a todos os amigos lá da Paraíba. Semana passada, Oi. Tive o prazer de conversar com eles lá do grupo Espírita União, Centro Espírita União. Da Paraíba? Isso, lá de Uiraúna. Opa, vamos lá um dia, né? Vamos. Eu estou devendo essa visita aí já faz um bocado de tempo. O convite não falta, não. Pois quando tu for, eu vou. Eu, tu e o Tito. Fala, Tito. Boa noite, Tito. Seja bem-vindo. O Tito já conhece lá, já frequenta lá há bastante tempo. Ah, legal. Bom, antes da gente começar, passar a palavra para o Tarcísio, vamos nos unir numa oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, agradecendo a Ele pelo retorno do nosso amigo Tarcísio, que teve que se ausentar das últimas 2 semanas, agradecer a Ele pela saúde, agradecer a Ele pelo auxílio dos bons espíritos que nos acompanham, que nos dirigem, nos orientam, que sejamos capazes de receber desses irmãos essas orientações, essas boas vibrações. Derrama, Senhor Jesus, sobre todo o nosso planeta a tua luz, acalmando nossas dores, nossos sofrimentos, curando-nos. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Aí, Patrícia, confirmando aí o convite, esperando a gente lá. Uiraúna, né? Mas não sei, não tenho nem ideia de que parte da Paraíba você, mas já sei que é legal. É a parte da Paraíba já mais próxima aqui do Ceará. É? É. Ah, legal. Zuleide Anés, aguarde que eu vou aí contigo, dia desses. É sério?
Boa noite, Gorete. Seja bem-vinda. Gorete. Tarcísio, a casa é sua. Vou ficar aqui na retaguarda. Fique à vontade. Ok. Obrigado, Felipe. Mais uma vez, boa noite a todos. Reunidos aqui, mesmo que remotamente, a gente distante, a tecnologia nos aproxima, super próximos uns dos outros, né? O pensamento, Jesus nos une, né? Através do amor. E estamos de volta, depois de 2 domingos, um a trabalho e outro, um passeio que eu fiz, para dar uma descansada. E estamos de volta, né? Para falar de um tema muito interessante, que é servir ao próximo. É interessante, nós que estamos aqui reunidos, é que para a gente falar de servir ao próximo, é preciso que a gente tenha um pouco em si desse exercício, que eu não conhecia muito bem, né? Mas depois que eu entrei no Espiritismo, a doutrina de Jesus, codificada por Kardec, me ensinou, e eu faço tudo para ser um bom aluno, sobre essa maravilha que é buscar, na medida do possível, com todas as minhas falhas, servir ao próximo, né? Servir ao próximo. Isso aqui que se chama de um dom divino. Foi isso que Jesus fez, né? E como é legal, sabe? A gente fica muito distante, sabe? Cabeça dura, batendo cabeça, e de repente a gente se encontra no Espiritismo que explica. Porque fazer o bem é bom. É bom ser bom, com devoção. É bom ser bom, faz bem a alma e o coração, né? Diz assim a música. Mas o que a gente movimenta, né, de energias boas quando a gente está nesse trabalho, com todas as dificuldades do nosso dia a dia, sabe? Todas as dificuldades, porque quando a gente serve a Jesus, serve ao próximo, Deus não nos tira os desafios, não, sabe? Mas Ele nos fortalece para a luta através do bem que a gente faz ao outro, né? E isso foi uma coisa que o Espiritismo me ensinou, a procurar ser melhor. Tirar minha roupa, para dar minha roupa a quem não tem. Né? No meu prato, quando vou comer, isso me lembra da Dona Terezinha, do Centro Espírita Jesus perante os aflitos. Ela servia 200 pessoas, e quando dava 3 da tarde, já extenuada do trabalho de servir, de cozinhar e tudo, que ela sentava para comer o dela, que ela ia dando a primeira colherada, que aí chegava alguém. Dona Terezinha, eu ainda não comi. E ela entregava o prato dela para essa pessoa, que era o último prato, e que seria o dela. E aquilo, ela dizia, aquilo me alimentava tanto. Eu já estava alimentada no transcurso do final da manhã para o meio da tarde. Então eu já não estava mais. E aquele prato que eu não comi tirou minha fome. Eu me alimentei do amor, né? E quantas experiências a gente conhece? Eu conheço várias experiências aqui em Fortaleza. Tem uma senhora, por exemplo, Demócrito Rocha, sabe, que pobre, mas ela junta amigos e amigas para sopões, para remédios, para cobertores, para consertar casas que não estão muito bacanas, que corre um canal lá próximo, aqui no Demócrito Rocha, próximo a Zé Bastos, né? Lá em Recife, uma senhora que também tem um abrigo de idosos, que eu não vi, mas me contavam dela dando banho naqueles homens de meio de rua, mulheres, que há anos não tomavam banho, doenças de toda ordem, muito piolho, aquela história, e ela dava um banho, cortava o cabelo com carinho. Aqui na Toca de Assis também, trabalho bacana que eles fazem de acolher o pessoal de meio de rua. Enfim, esse ato de servir, se virar ao próximo, isso é um dom maravilhoso, né? E faz um bem tão grande, sabe? Faz um bem. E esse servir ao próximo é um texto que está no livro
Cartas do Coração, primeira parte, de autores diversos, e ele é muito interessante. Esse texto aqui é do irmão X, Humberto de Campos. É o item 53, servir ao próximo. Aí eu acrescentei o dom divino, porque o dom divino está aqui. E essa história é muito bacana. O irmão X é um contador de história, um jornalista espetacular. Ele tem histórias belíssimas, né? Um dia a gente vai bater um papo só com 5, 6 histórias dele, dá 100. A gente pode fazer uma sequência de 5, 5, 5, né? Uma delas é essa aqui, que é servir ao próximo, que trata de um antigo devoto, extremamente apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, e que mantinha com ele um desejo antigo de encontrar Jesus, afagá-lo e ser útil a Jesus, esse antigo devoto. Aí dizia, se eu pudesse viver na intimidade do mestre, pensava em êxtase, né? Tudo eu faria para rodeá-lo de cooperação, de carinho. Por isso mesmo, esse antigo devoto, que queria muito servir a Jesus, queria encontrá-lo e abraçá-lo, tentou cultivar em si todas as virtudes e aperfeiçoar suas qualidades nobres, a fim de oferecer ao mestre esses dons perfeitos, né? Ele queria ser perfeito para poder, nessa perfeição, chegar mais próximo de Jesus e abraçá-lo. Entre esperanças e orações, seguia a esteira do tempo, aguardando esse instante sublime de se identificar com Jesus, com o amor de Jesus, amando, né? Até que num sonho prodigioso, ele que queria tanto se aperfeiçoar, sonha que via o Senhor chegar em sua casa para visitá-lo. E Jesus chegava acompanhado num carro fulgurante, acompanhado de arcanjos e tronos, ostentando flores e estrelas do paraíso. Esse sonho desse antigo devoto. Maravilhado, ele correu para dentro de casa quando viu que Jesus chegava nesse carro reluzente, né? Correu lá para dentro de casa e foi a buscar alguma coisa que pudesse dar de presente, de tão maravilhado com a presença, no sonho, nós somos sonhos, né? Tão maravilhado com a presença do mestre, ele correu lá dentro de casa para pegar alguma coisa, para entregar, dar um mimo. Poxa, Jesus, toma aqui, né? Aí entrou rapidamente lá para procurar alguma coisa que simbolizasse esse presente a Jesus, dizendo, esse presente que eu quero lhe dar representa uma virtude qualquer minha, né? Aí correu para dentro de casa e foi procurar essas coisas. Tentou escolher entre essas coisas aquilo que, né, que pudesse parecer mais com o coração dele. Ele entrou dentro, foi para o interior da casa, procurar um mimo, procurar alguma coisa que simbolizasse uma virtude, né? Aí, em matéria de amor, ele queria dar alguma coisa que simbolizasse o amor, pegou a candeia para simbolizar o amor, a candeia, Senhor. Não, eu vou entregar alguma coisa que lembre a paciência. Aí foi pegar, simbolizou a paciência num prato, mas o prato dele estava quebrado, estava arranhado, estava todo quebrado, não prestava para nada. Daqui a pouco pensou, e agora, como é que eu expresso, como é que eu simbolizo a minha fé para entregar o mestre que está na minha casa? Aí pensou numa ânfora, e a ânfora estava enlameada. Vamos colocar, em vez de ânfora, vamos pegar uma bacia. Aí foi dar uma bacia, né, representando a fé dele, mas estava toda cheia de lama. Daqui a pouco, eu vou dar alguma coisa que simbolize a caridade, que é o amor que eu tenho no meu coração. Aí pegou um jarro vistoso, né? Só que ele estava vazio. E, entre outras virtudes, por exemplo, humildade e entendimento fraterno, ele quis buscar alguma coisa que pudesse oferecer ao Senhor. Enfim, ele queria dar a Jesus alguma coisa que simbolizasse alguma virtude. E nada do que ele tinha estava legal dentro de casa. Entendeu? Ele queria entregar uma coisa que simbolizasse uma virtude. Desapontado. Poxa, eu não tenho nada.
Nada do que eu tenho aqui em casa pode simbolizar bacana, uma virtude minha, nem o amor, nem a paciência, nem a caridade, nem a humildade, nem o entendimento fraterno. Ah, meu Deus do céu, nada, não tenho nada aqui dentro de casa que possa eu presentear o mestre. Desapontado e pesaroso por não haver encontrado algum recurso de modo a satisfazer-se, o devoto reconheceu que não passava de um miserável mendigo, incapaz de uma oferta condigna ao visitante celestial. Quis fugir, escondendo a própria indigência. Todavia, surpreendido por Jesus, que o abraçava bondoso, chorou, clamou em lágrimas. Eterno benfeitor, perdoa minha pobreza. Nada tenho para expressar-te o meu carinho. Minhas virtudes não passam de baixelas desprezíveis. Nada ele tinha que pudesse simbolizar um presente bom para Jesus. Jesus contemplou aquela quinquilharia toda que ele tentou dar, né? A ânfora, a bacia, aquelas coisas todinhas. E sorriu para o antigo devoto e disse sereno: realmente, as qualidades edificantes que o reino do Todo-Poderoso espera de nós revelam-se em construção no terreno da tua alma, ou seja, tudo aquilo que a gente está construindo em matéria de humildade, abnegação, devotamento, amor, caridade, tudo isso é construção, tá? Tudo isso são etapas que a gente vai conquistando devagarinho, tá? É imprescindível, portanto, que o tempo aprimore esses talentos, né? Assim, ninguém já nasce bom. À medida que o tempo vai passando, é que a gente vai aprimorando esses talentos. Entretanto, meu bom e velho devoto, que correu lá para dentro de casa quando eu cheguei para me oferecer um mimo que simbolizasse as tuas virtudes e que tu dizes que não passam de baixelas desprezíveis, trazes contigo, meu amigo, o dom divino que está oculto em todas as criaturas. É por ele, por esse dom, que a obra de Deus se aperfeiçoa na terra. Usando esse dom, tu podes colaborar comigo, Cristo, em toda parte, santificando-te cada vez mais para a glória do paraíso. Isso Jesus dizendo para o antigo devoto. E por que ele indagasse entre aflito e jubiloso, indagasse que dom é esse, né? Aí Jesus completou: é o dom de servir. Indistintamente. Ajuda-me a velar pelos homens, pela vida, pela natureza. Auxilia comigo o ignorante, o doente, o velho, a criancinha, o animal, a erva terra. Auxilia qualquer criatura, qualquer coisa, que ofereças o bem, se tu o fizeres. Se tu ajudar essas pessoas, é a mim mesmo que tu estarás fazendo. O devoto quis falar, traduzindo a imensa aventura que lhe banhava a alma toda, ante a lição recebida. Mas daqui a pouco acordou e aquilo ali era só um sonho. Ou seja, a gente está em processo para a aquisição de todas essas virtudes, né? Tá? Então, a nossa caridade ainda não é a excelência. A nossa humildade ainda não é de todo portentosa. O nosso devotamento ainda está, a nossa paciência, tudo está em construção. Tudo são etapas que a gente vai conseguir realizar com o passar do tempo, com o nosso aprimoramento. Mas tem um dom divino dentro de cada um de nós que vai fazer com que a gente chegue a esse nível de aperfeiçoamento, né? Daqui a um certo tempo, daqui a algumas encarnações, que é o dom de servir.
servir a todos indistintamente, ao pobre, ao rico, ao ignorante, ao sábio, ao animal, à planta. Sirvamos, pois, porque quando servimos aos outros, é ao mestre que servimos. E sob esse aspecto e nessa pegada, nesse diapasão, lembramos-nos do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da fora da caridade não há salvação. Não é isso, Tito? Capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e que tem como primeiro texto, né, o que é preciso para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Aí diz o seguinte, antes de começar mesmo a parábola, ele faz uma abertura muito bacana. Essa abertura, ela está em Mateus. Está em Mateus. E também em Lucas. Que diz assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á na glória, no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E a história é mais ou menos assim. Toda a vida que vocês auxiliaram, que vocês foram bons, que vocês foram condescendentes, generosos e amorosos com todos aqueles que vocês encontraram no caminho. Aí ele dá o exemplo. Com aqueles que estavam nos hospitais e vocês foram visitar. Com os que estavam famintos e vocês deram de comer. Que estavam sem roupa e vocês deram de vestir a eles. Toda a vida que vocês fizeram isso a algum desses pequeninos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. Foi o que nós dissemos no texto do irmão X, agora aqui acima, com a história do velho devoto, né? Foi o que Jesus disse para ele, na história do irmão X. Então, venham para a minha direita. Benditos sois de meu Pai, porque vocês foram bacana com o próximo de vocês. Com esse dom divino que cada um tem em si e pode executar. Mas maldito do meu Pai são aqueles que não fizeram nada disso. Eu tive na prisão e tu não foste me visitar, tive fome e tu não me deste de comer, tive frio e tu não me deste de vestido, tive doente e tu não me deste um remédio. Então, quando tu não fizeste isso a nenhum desses pequeninos, foi a mim mesmo que tu não fizeste. Ok? Então é interessante a gente observar esse introito, essa abertura, porque logo em seguida vem a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela é espetacular. Ela é extremamente oportuna nesse texto que nós estamos trabalhando, do dom divino, que é o dom de servir. Um homem descia de Jericó para Jerusalém, foi encontrado lá por Peitor, né, com os bandidos que deram umas pancadas nele, deixaram o homem sangrando no chão, e o homem estava lá, pedindo pinico, caído, sangrando. Aí passa um doutor da lei, nem olha. Passa um levita, também nem olha. Mas eis que chega um samaritano, né, que era tido por herético, né, tal, que não estava muito aí para a lei de Moisés, que era meio cismado. No entanto, desceu do cavalo, ajudou o rapaz lá. Botou óleo, mertiolate, passou uma pomadinha do doutor, né, pomada do vovô Pedro. Enfim, tratou o camarada bem direitinho, botou no cavalo, levou para uma hospedaria, deixou lá ele com o hospedeiro e disse, tá aqui uma graninha e eu vou ali, trabalhava na calcaia, na volta, se tu tiver gasto mais com ele aí, esse homem que tá todo lascado, eu ainda dou mais um dinheirinho para inteirar o que tu fizer aí por ele. Aí Jesus pergunta, quem é que desses três aí que foi o cara que chegou junto? Foi esse aí que praticou a lei de amor. Pois é, então faz que nem ele. Bacana, né? Essa história do bom samaritano, ela é muito oportuna sempre para a gente, sabe?
Quer dizer, não é o título de doutor, não é porque você conhece a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Não basta só negócio de estar lendo a Bíblia, não. É bacana você saber, ter os estudos e tudo, mas é, sobretudo, importante que você transforme, sabe, essas leituras em ação. O que nos vale para, sabe, para a nossa paz interior é fazer, independente de que religião seja. Eu conheci um ateu em Brasília, 21 anos, cara de um coração imenso que ajudava tudo quanto era cearense e não só, de qualquer parte do Brasil. O cara saía do trabalho dele lá no Congresso Nacional, ia buscar no aeroporto, levava para casa do cearense, ajudava, era um cara que vivia em função de ajudar e nem lembrava de Deus, né? Porque eu tinha nas suas atitudes, né? E isso é muito bacana, né? É isso que a gente tem que fazer. Chegar junto ao nosso próximo em dificuldade. Não vai ser à custa de leitura, não. É prática. Servir tem sido um verbo difícil de ser conjugado. Isso é a maior verdade. Servir é um verbo que está difícil de ser conjugado. A pressa, o egoísmo, sabe? O homem é capaz de chegar na lua. Tem deles que vão até para o sol, para tudo quanto é canto. Telecomunicações, você faz um pagamento, uma coisa aqui, tudo por telefone, está tudo muito invocado, tudo muita tecnologia, mas ainda estamos distantes de servir ao nosso próximo caído aqui pertinho da gente. Porque está violento, não é só isso não, sabe? Porque a pressa, sabe, a necessidade de vencer na vida, de correr, está nos deixando cada vez mais frios, né? Todos apreciam ser servidos. Todos nós apreciamos ser servidos, né? Parecemos assim crianças, né, que queremos tudo a tempo e a hora. E não traga não para você ver uma coisa. O Mestre Jesus, todos sabemos, contudo, ensinou diferente. E ele dizia o quê? Quem quiser ser o maior, seja esse o servo de todos. Meus amigos, me dê um segundinho aqui, que tem uma pessoa que está me ligando, mas só um segundinho aqui. Maciel, eu estou aqui numa reunião, te ligo já, viu? Tá bom, tio. Pronto, meus amigos. Quem quiser ser o maior, seja esse o servo de todos. E veja bem, na última ceia que ele fez com os discípulos, lavou os pés de todo mundo, para a surpresa deles que ali estavam. No lago de Genezaré, nas estradas da Galileia, na casa de Pedro, na sinagoga, no templo, ele serviu aos seus irmãos. Bacana, né? Aquele que quiser ser o maior, ele que sirva, né? Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Olha que coisa bacana. Eita. Jesus é nosso modelo? Então por que a gente não faz? Por isso que o texto começa dizendo: o verbo servir se tornou cada vez mais difícil de ser conjugado na prática. E a gente tem que começar a se soltar disso. Onde houver, pois, uma tarefa que ninguém deseje fazer, atenção, meus irmãos, onde tiver uma tarefa que ninguém deseje fazer, já que nós estamos tratando do servir como um dom divino, aceite. Vá lá e faça com alegria. Tem quem queira fazer, vai e faça. Não é um bem ao próximo? Vá e vá com alegria. Eu conheço muita gente que diz assim, depois de servir, né? Por exemplo, tem umas sessões de receber, né, mediunicamente, os médicos do alto. Aí a médium, depois de 6 meses, diz, eu estou cansada, porque eu estou trabalhando sozinha. Ora, mas se a espiritualidade colocou tu sozinha para fazer aquilo lá, é porque aquilo ali é uma missão tua. Aí o médium tira o time, esquece o compromisso, né? Se houver uma pedra no caminho, não esperemos por outros, retiremos essa pedra, nós mesmos. Mas também nos disponhamos a retirar as pedras das dificuldades e os olhos do coração. É interessante. Que a gente não faça só isso pelos outros, sabe, Júlio?
Vamos tirar também do nosso coração essas pedras que embaçam o nosso caminho, que nos deixa frios, orgulhosos, egoístas, né? É servir ao outro, mas vamos servir também a gente. Amarmos, né? Porque quando a gente está plenificado de amor no coração, Ave Maria, tudo muda, né? Aí a gente acha, não, eu cansei. Que conversa, não tem negócio na seara de Jesus, não tem cansaço, não tem negócio de cansar, não. É descansar carregando pedra. O bem ao próximo enquanto dom divino. Não tem tempo ruim. Ah, não, isso é semana que vem. Ó, caridade muito, como é que Emmanuel diz? Caridade que é muito planejada, acaba não sendo legal. Sabe? Encontrou a dificuldade, busca ajudar. Está em condição de ajudar, ajuda. Sacrifique-se, inclusive, por aquilo. Porque faz um bem danado. Faz um bem tão grande. Tenhamos em mente que não devemos fazer somente as coisas fáceis. Vocês conhecem um termo chamado buga? Quem mora na Paraíba talvez não saiba, não. Buga, fazer uma coisa buga é uma coisa fácil. Sabe? Fazer as coisinhas facilzinhas aprender a fazer é mais difícil. Começa com as facilzinhas, sabe? É maravilhoso poder executar o que os outros se recusam a fazer. Não tem ninguém querendo fazer. O Tito faz, vai lá que o Tito faz. Isso aí é que é mais meritório, né? Servir é um verbo que se conjuga na comunidade. O primeiro tempo se inicia no ninho doméstico. Servir a minha comunidade. E onde é que eu começo? Dentro de casa. Debaixo do mesmo teto, onde está pai, mãe, menina, filho, vó, nora, genro, sogra, cachorro, papagaio, gato, todo mundo. Entre as quatro paredes do lar. Esse é o tempo presente. Ok? Desde criança que aprenda essa criança a servir. Ela vê isso no exemplo que os pais dão. Ninguém diz para o menino, faça se eu não sei fazer. Quando o menino que a gente cria, pode ser um filho, pode ser um neto, vê a gente fazendo, aquilo ali estimula, inspira, porque o menino começa a ver o bom exemplo e vai fazê-lo. Não é porque a gente tem a maior preocupação em que os meninos não vejam a gente brigando, né? Mas vamos fazer também as coisas boas, para encher esses meninos de inspiração nesse tempo novo, sabe? A gente quer um tempo novo, mas a gente não está renovando e fazendo essa meninada tomar o lugar das novas gerações como seres mais evoluídos numa outra etapa do planeta. Então vamos aprender a exemplificar, né? Servindo sempre, estaremos dando exemplo àqueles que nos são próximos. Aí tem um texto interessante chamado Silícios, que é também desse livro, sabe? Esse livro que nós falamos agora há pouco, lá que são autores diversos. Cartas ao coração, cartas do coração. Chama-se silício. E a gente já ouviu falar tanto em silício, né? Silício, grosso modo, é uma espécie de um chicote que tem até umas pontas com ferro, com madeira, que as pessoas se açoitavam, sabe? Sabe, como forma de... que tinha pontas ou farpas, né? Que as pessoas batiam em si mesmo como forma de penitência, sabe? Como disciplina moral e corporal. Quem assistiu, por exemplo, o filme O Nome da Rosa, com mais um livro de Umberto Eco, escritor italiano, sabe disso, né? Chamado O Nome da Rosa. Os caras que estavam lá no mosteiro, os candidatos a padre, né? Pecavam, né? Aí eles começavam a se automutilar, se açoitar, né? Então, isso aí são silícios, né? Antigamente, diz o texto de Emmanuel, quem pretendia alcançar o céu através do caminho religioso usava silícios inquietantes com que castigava a carne dolorida, né? Aí o cara começava a se castigar, castigando o corpo, quando o grande lance era, sabe, castigar a alma, ou seja, ser duro, ser rígido conosco mesmo, sabe, no nosso aperfeiçoamento moral, e não castigando a carne. A carne é inerte, a carne é passiva. O veículo carnal é a casa, né? O veículo, né, da alma. Então não adianta bater nele, não. Sabe? Não adianta bater nele. Você tem que trabalhar o seu espírito, sabe? Você tem que ser rígido
nesse caminhar, a busca do aperfeiçoamento, sabe? Em domar suas más inclinações, o egoísmo, essa coisa toda, né? E não bater no próprio corpo. Hoje, porém, compreendemos que a matéria, embora viva, com os milhões de corpúsculos que a constituem, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, né? É recurso passivo ante a vibração espiritual. O espírito é que comanda, né? Entendemos que a consciência vive ante o corpo na posição de um maquinista perante a locomotiva. Então, a nossa consciência é o maquinista e o corpo é a locomotiva. É assim que a gente pode traçar esse paralelo. A harmonia ou o desequilíbrio representam resultados da direção de cada um, equilíbrio ou não. Não vale, pois, oprimir o sangue sem disciplinar o coração. Ou seja, não adianta eu dar chibatada em mim mesmo se eu não disciplinar o meu coração. Tá bom? Na atualidade, aqui que é um lance legal para a gente aprender. Está quase terminando. Na atualidade, possuímos silícios valiosos, ou seja, ações em nós mesmos, na nossa alma, né? No nosso coração, para a gente melhorar moral e espiritualmente. Então, possuímos, na atualidade, silícios valiosos que efetivamente cooperam em nossa redenção. Quer ver? Olha que forma da gente mortificar as nossas imperfeições. Vamos lá, o silício da modernidade. O silêncio amigo diante de uma calúnia impensada. Rapaz, é silício medonho, né? Porque quando você tem a calúnia, você vai logo partir pro cacete, pra briga, né? Chama logo pros pau, como diz a história. Então, o silêncio é um silício. O silêncio é um silício diante da calúnia impensada. Outro silício, a renunciação a certos favores materiais a benefício do companheiro que caminha conosco. Você abrir mão de alguns benefícios materiais em função do outro. Que a gente quer tudo, a gente é igual a areia de cemitério, quer tudo pra gente. Aí se a gente abrisse mão de alguma coisa nossa pelo outro, isso é um silício, o da renunciação. Outro silício, o sacrifício mudo, sacrificar-se sem contar para ninguém, pela afeição que se transviou no roteiro terrestre. Traduzindo, a gente saber entender que um dos nossos entes queridos se transviou e a gente não chegar para ele, nem culpá-lo, nem dizer que ele é vagabundo, que ele é isso, aquilo, tratar com muito amor, com muita amorosidade. Outra, a doação dos recursos que nos façam falta no amparo ao próximo. Camarada só tem 2 pés, né? E tem 350 pares de sapato. Aquilo que nós não usamos não é nosso. Abrir o guarda-roupa e fazer as doações daquilo que nós não usamos mais. A pretexto nosso, né? De que aquilo ali um dia pode me servir. Não está sendo útil para você? Doa. Vai ser útil para alguém. Isso faz um bem tão, tão bacana. Afinal de contas, estamos falando do servir ao próximo como um dom divino. Outro silício da modernidade, o esquecimento às tentações da nossa própria natureza inferior. Rapaz, eu sou tentado a aquelas coisas da nossa fragilidade. Porque a carne é fraca. Não tem negócio de carne, não. Nós dissemos aqui. Não tem nada a ver com carne. A carne é passiva. É o espírito, né? Então, a gente resistir a uma tentação natural da nossa inferioridade moral, isso é um silício. E não está com surra. Eu lembro do meu pai que dava uns cascudos nele quando ele errava. Outro silício da modernidade, gentileza sem reclamação. Ser gentil sem reclamar. Outra, caridade sem pagamento. Fazer o bem sem esperar nada em troca. A gente faz, né, esperando que o outro reconheça. Então, se quer saber outro serviço da modernidade, caridade sem pagamento. Outro, noite de vigília na cabeceira dos agonizantes, ou seja, a gente chegar junto diante daqueles que estão em dificuldade, num leito de um hospital, numa cama mesmo em casa, enfim, chegar junto de um doente, sabe? Dividir com ele aqueles momentos de sofrimento, de dor.
Isso é um silício, porque nós não temos tempo, né? A gente quer exatamente a festa, depois a praia, a viagem, tudo. Visitar um familiar que nem está em dificuldade, mas tem um outro. A gente faz sempre aquilo que é mais fácil, sabe? Eu não estou dizendo que isso é comum das pessoas, não. Eu estou dizendo que tem muitos de nós que, em vez de visitar o que está em maior dificuldade, prefere ir lá para o banquete do outro. Olha, tem alguém de dificuldade na família, em dificuldade, vai ajudar aquele que está em dificuldade. Sabe por quê? Porque é muito mais prazeroso, faz um bem ao espírito muito grande. Rejubila-nos o espírito quando a gente vai fazer uma caridade a um irmão nosso que esteja passando por dificuldades na doença. Outra, auxílio pessoal aos mais infelizes. Sejam eles quais forem, isso aqui diz tudo. Pela leitura. Auxílio pessoal aos mais infelizes. Os mais infelizes que não recebam da gente a reprovação, mas que o entendamos. Sabe? Ah, mas ele me prejudicou. Entenda que se ele lhe prejudicou, ele está em desequilíbrio e ele vai se ver com a consciência dele. E as leis de Deus estão na nossa consciência, portanto, situação de quem lhe prejudica, lhe calunia, alguma coisa, é muito ruim para quem faz o desacerto. O sorriso, amigo, diante da suspeita sem razão de ser. Lembra lá em São Paulo, né? Não fazer más suposições? Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, está aqui, ó. O sorriso, amigo, diante da suspeita sem razão de ser. Você suspeita do camarada, fica logo ali, né? De butuca, os olhos abertos, pensando que vai lhe dar uma coisa. Sorri e passa. Seja maior. Se ele intenta contra você, se você tem a disposição do perdão e você abre o seu coração à presença de Jesus lhe fortalecendo naquele momento, é provável que aquele petardo nem lhe alcance. Sabe? Então não façamos essa má suposição e vamos sorrir diante dessas possibilidades. Esse texto aqui é de Emmanuel. Se quisermos sustentar nos próprios ombros o madeiro de nossas obrigações, atingiremos com o Mestre a alvorada da redenção sublime para a vida eterna. Antes de terminar, tem uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral tem um texto que eu acho belíssimo, sabe? Se ela fosse espírita, talvez nem causasse tanta curiosidade, bom espanto, né? É a imensa alegria de servir pela poesia de Gabriela Mistral. Olha que beleza. Toda natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, porque tem a chuva, né? Serve o vento, porque faz rodar os moinhos. Serve o sulco na terra, o buraco na terra, que é onde você coloca a semente. Onde houver uma árvore para plantar, planta tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceita-o tu. Seja você quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações, as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser sincero e de ser justo. Existe a alegria em ser sincero e ser justo. Há, porém, mais do que isso, é a imensa alegria de servir. Oh, alegria boa é de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito? Se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar. Não te seduzam as obras fáceis. É belo fazer tudo o que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Que a gente, né, quer fazer as coisas grandes, mas às vezes tem coisinhas tão pequenininhas. A Gabriela Mistral diz:
enfeitar uma mesa, arrumar os livros, pentear uma criança, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, lembrar de alguém e fazer uma prece. Aquele é quem critica, este é quem destrói. Ser aquele que serve. Servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá fruto e luz, serve. Poderia chamar-se um servidor. E tem os seus olhos fixos nas nossas mãos e pergunta-nos todos os dias: serviste hoje? Quando ele fala aqui que servir não é próprio dos animais, porque tem um cavalo, tem um jumento, tem um burro, que não serve de montaria, mas tem o porco, o carneiro, a vaca. A vaca tanto dá a carne como dá o leite, dá o queijo. Tem a ave que dá o ovo, que dá a própria carne. Se vamos nós, já serviste hoje? Gabriela Mistral, poetisa chilena, em seu belíssimo poema, nos emociona com uma proposta de vida maravilhosa, essa daqui de cima. Mas tem um poeta que todos nós conhecemos, modelo e guia da humanidade. É o poeta dos poetas, que certa vez também afirmou que quem desejasse ser o primeiro fosse o servo de todos. Servir é receita infalível da felicidade presente e futura. Ok? Está quase na hora, né? Quando o desejo é servir. Essa é uma história muito bacana. É um meninozinho de 5 anos de idade, lá nos Estados Unidos, no estado do Kansas, né? Que se chama Oliver Davis. Ele, com 5 anos, ele queria se vestir de soldado para poder ajudar as pessoas. Aí a mãe comprou uma moto e ele foi bater foto junto a soldados mesmo, né? E o negócio desse menino era servir. Um dia ele viu a mãe dentro do carro e a mãe dando um sinal para virar para um canto, a mãe parando num sinal de trânsito, e enfim, ele viu a mãe dele servindo dentro de um carro de acordo com as leis da cidade, do trânsito, né, que não pode infringir certas regras, não pode andar na contramão, aquele negócio. E ele se lembrou: mãe, eu quero ir para um local onde eu possa servir as pessoas. E a mãe disse: eu vou levar você ali num abrigo de idosos. Menino de 5 anos. Pois eu quero ir lá. Aí quando chegou lá, viu aquele bocado de gente, aí começou a dar flor para um, para outro, e teve vontade de abraçá-los, mas não abraçou. Muito tímido ainda, voltou uma outra vez. Aí na outra vez deu rosas, deu fruta, deu presente, e começou a abraçar todo mundo e beijar, dando esse exemplo, sabe, de bondade, de generosidade. Um menino de 5 anos que tinha vontade de fazer um mimo, de abraçar, de dar presente às pessoas. E é isso que nós temos que ensinar a nossa meninada, sabe? Ok? Uma criança visitando idosos, oferecendo flores, sem dúvida, uma nova geração vai poder surgir na Terra. Acho que a gente tem mais é que ajudar essa meninadinha toda aí, né? Meu amigo Tito, está faltando 9 minutos. A gente dá uma paradinha, porque tem tanta coisa boa aí. Por exemplo, tem um aqui que diz assim: servir. Em certa passagem evangélica, Jesus ofertou sua paz à humanidade, mas salientou que essa paz era diferente da paz humana, significando dizer que servir não implica fazer todas as vontades do próximo. Um dos ensinamentos mais preciosos vem da assertiva de Jesus, de que ele não viera à Terra para ser servido, mas para servir. Como Jesus é o modelo e guia da humanidade, tem-se que o cristão deve ser um servidor, ok? Contudo, servir não implica fazer qualquer coisa para o próximo. Quem realiza vontades e caprichos é um escravo e não um servidor. Atentar para isso. Servir, prestemos bem atenção, significa atender necessidades legítimas, imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Jesus foi um servidor, jamais um escravo. Quando lhe pediam sinais, ele não os dava. Eu quero... Tomé uma vez levou
o pessoal lá de Roma e tudo. Ó, senhor, eles estão pedindo aí um sinal. Jesus não fazia isso, não gosta de fazer sinal. Então, ele não era escravo dos outros para poder estar dando sinal para ninguém, sabe? Ele satisfez necessidades legítimas. Esse é o nosso papel. A satisfação de necessidades legítimas. Em suma, Jesus cumpriu o seu papel no mundo. Quem deseja a paz do Cristo deve seguir esse exemplo. É necessário adotar o papel do servidor. Servir, prestemos bem atenção, implica tornar-se um agente do progresso da sociedade, das pessoas, ajudando aqueles que não têm condição de chegar a um ponto em que, a partir dali, eles se virem sozinhos. A história de dar a vara para pescar, em vez do peixe, ensinar a pescar em vez de dar o peixe somente. O peixe também é interessante, essa esmola. Mas chegar um momento em que as pessoas têm elas próprias que ter o próprio discernimento de ir atrás. Mas a sociedade é paupérrima e não tem condição nenhuma, então sustenta até o momento em que essas criaturas mais robustecidas, sabe, no amor, tenham condição de elas próprias, numa sociedade que evolua, ter as próprias condições de fazerem por si mesmas, né? O genuíno servidor aprimora seus talentos pelo estudo e pela reforma íntima. Assim, servir ao próximo é ajudá-lo a ser o melhor que ela puder. Olha aí. Não é somente, sabe, você dar aquilo, sabe, sem que você também leve para essas pessoas, sabe, uma motivação para que elas cresçam, sabe? Servir ao próximo é ajudá-lo a ser o melhor que ela puder. Evoluir é uma imperiosa necessidade de todo ser vivo. Bem se vê que servir não é infantilizar ninguém. Sabe, fazer tudo que as pessoas querem, inclusive coisas indevidas. Ao furtá-lo às experiências necessárias ao seu viver. Serve melhor quem, por seus atos e palavras, incentiva o semelhante a ser trabalhador, puro, legal e bondoso. É por isso que diz lá em cima, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. A paz de Jesus é diferente da paz dos homens. Os homens querem uma paz em que dê a maior tranquilidade, dá até uma preguicinha, que muita da indiferença, eu quero a minha paz e o resto que se dane. Não, senhor, está aqui. Serve melhor quem, por seus atos e palavras, nós, no caso dos espíritas, incentivemos o semelhante a ser trabalhador, puro, leal e bondoso. Quem serve converte-se em um poderoso elemento do progresso e cumpre a função que lhe cabe no concerto da criação. Assim, vive em paz pela consciência do dever atendido, ok? Meu amigo Felipe. Estamos aqui. Tarcísio, enquanto você lia esse último trecho, que tenta explicar para a gente o que é servir, eu peguei um dicionário, tá? O Caldas Aulete, né? Famoso Aulete, e fui ver o verbo servir, o que é que ele coloca como significado, né? O que é servir. Nos ensine. E aí tem, claro, inicialmente a origem do termo servir, que vem do servo, né? De estar ali como um criado, um escravo, né? Estar a serviço de alguém. Que não é isso que a gente quer quando fala em servir, né? Exato. Mas, assim, dentre muitas acepções da palavra servir, tem uma que está, inclusive, destacada em letra maiúscula, curiosamente, que é cuidar. E eu achei muito interessante. O servir, né? No sentido de cuidar, que é isso aqui que ele diz, né? Isso. Incentivar o semelhante a ser trabalhador, puro, leal, bondoso. Isso é um cuidado, né? Isso. E o cuidar no sentido de fazer com que o outro que esteja sendo servido, né, digamos assim, beneficiado, né? Viva melhor, né? Viva melhor, isso. Você quer ver uma coisa bacana? Você, sabe, um
um patrão que tem na sua secretária uma amiga da casa. Essa secretária tem um filhinho, mora na periferia. Ela, com muito sacrifício, ajuda o filhinho a estudar, e o patrão ou a patroa, muito generosa, auxilia com livros, os livros dos filhos da patroa, dando o melhor que possa para que o filho da secretária, da empregada, possa ter um futuro legal. E esse menino, lá na frente, conseguiu passar no vestibular, ser um advogado, um doutor, e formado, ele diz, no dia da formatura: eu devo a Deus a minha formatura, a minha mãe e a esses benfeitores, que são os patrões da minha mãe, que me ajudaram, desde o começo, nos primeiros anos da escola, a me fazer um cidadão, me permitindo a escola, os estudos, e hoje eu aqui estou. E na condição de doutor de uma faculdade de onde saí, eu poder fazer pelos meus irmãos aquilo que fizeram por mim. É muito legal. Então, isso é cuidado, sabe? Isso é o cuidado. Porque ele não foi preguiçoso, ele aceitou, ele entendeu o serviço que lhe foi prestado, né? O cuidado, como você disse aí, e disse: eu hoje sou doutor, mas eu quero fazer com os meus irmãos aquilo que fizeram por mim. Não é assim? Isso. E o cuidado no sentido de dar condições, né, para que ele desenvolva as suas capacidades, sem não necessariamente você ter que fazer as coisas pelo outro, né? Isso, isso. O servir, você não serve a alguém assumindo por ele as responsabilidades, né? O papel que Isso cumpre a ele, né? Você dá só aquela força, né? Você dá só a vara, ensina a pescar. O peixe é com ele. a gente tem que fazer, claro, tudo que está ao nosso alcance para diminuir as dores, os sofrimentos de qualquer pessoa, né? Aliviar, sim, a carga pesada que às vezes a gente que é necessário que a gente receba, né? Mas nunca seremos capazes de tirar do outro as suas obrigações, né? Isso. Isso mesmo. E cadê o povo? O povo está acanhado, não quer comentar. Quando você falou naqueles casos, você até citou o exemplo da médica, né, que eventualmente foi colocada. O Tito, naquela hora, comentou que essas são as verdadeiras obras de fé, né, que Jesus fala. São aqueles desafios que nos são apresentados, né, para que a gente realmente mostre a que veio, né? Uhum. Estas são as obras de fé que Jesus fala. Isso. Bom, cumprimentar aqui novamente as pessoas que nos acompanharam, né, durante a atividade de hoje. Lembrando mais uma vez que esses vídeos ficam disponíveis na nossa página no Facebook e posteriormente a gente copia no nosso canal do YouTube da Casa de João Irmão Francisco. Então, quem não conhece ainda o canal da gente, vai lá no YouTube, procura por Casa de João Irmão Francisco, se inscreve lá no nosso canal para acompanhar as publicações dos vídeos, né, e ajudar a gente a disseminar esses conhecimentos e a espalhar essas ideias que a gente discute aqui. E aí eu te convido, Tarcísio, para que você faça a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Eu tinha até separado aqui. Servir sempre. Seja essa minha leitura a nossa prece final, tá bom? Saber-se útil é essencial para um viver equilibrado. Por isso, convém desenvolver o hábito de servir.
não apenas em dias de arrependimento ou reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Talvez você tenha caído na trama de terríveis enganos e sonhe em se reabilitar. Sendo assim, não desperdice a riqueza das horas em inúteis lamentações. Levanta-te e sirva nos próprios lugares onde espalhou a sombra do erro. Com essa atitude humilde, granjeará apoio infalível ao reajuste. Quem sabe você enfrente duros problemas em sua vida particular. Nessa hipótese, em estar enfrentando problemas na sua vida particular, livre-se do inútil da aflição sem proveito. Reanime-se e sirva no quadro de provações e dificuldades em que te situas. A diligência e o labor funcionarão como preciosas tutoras, abrindo a senda ao concurso fraterno. Quiçá você padeça a obscura posição no edifício social. Nessa situação, convém se prevenir o micróbio da inveja. Movimente e sirva no anonimato. A conduta digna e o devotamento funcionarão como luminosa escada rumo ao alto. É provável que você sofra o assalto de ferozes calúnias. Esqueça a vingança, que seria aviltamento e baixeza. Silencie e sirva esquecendo as ofensas. Ao eleger o perdão e a atividade no bem como estandartes, você forjará um invencível escudo contra os dardos da injúria. Quem o vir trabalhador e nobre não conseguirá acreditar na maledicência. Pode ser que você suporte o assédio de espíritos inferiores. Antigos desafetos de outras vidas podem estar a persegui-lo no desejo de vê-lo recair em velhos vícios. Abstenha-se da queixa sem utilidade. Resista e sirva, dedicando-se ao socorro dos que choram em dificuldades maiores do que a tua. A dedicação à beneficência terminará por conquistar a simpatia dos próprios adversários. Ao vê-lo incansável no serviço ao próximo, eles se envergonharão de desejar seu mal. A preguiça é ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero. Tornam-se desequilibrados, pessimistas e ressentidos. Como prestam muita atenção nos próprios problemas, acham-se os mais desafortunados do mundo. Também estão sempre dispostos a fiscalizar o comportamento alheio e a apontar falhas. Ao contrário, quem se dispõe a amparar raramente encontra tempo de criticar. Quem se dispõe a amparar raramente encontra tempo de criticar. Assim, servir, meus irmãos, é um imperativo de saúde física e espiritual. Para ser feliz e equilibrado, impõe-se adquirir esse saudável hábito, o hábito de servir. Quem busca sinceramente servir, nunca encontra motivos para se arrepender. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco e aprendamos com Ele, que é o nosso modelo e guia, a servir sempre esse dom divino que nos transporta a outras dimensões, ainda aqui na Terra, para a nossa própria felicidade, equilíbrio e nossa luz luzindo sempre, por meio do amor que formos capazes de dar aos nossos irmãos em caminhada. Senhor, seja conosco hoje, agora e sempre. Uma semana de muita paz a todos e até o próximo domingo. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Desejar a todos uma boa noite, uma boa semana que se inicia e até a próxima. Até a próxima, meus irmãos. Felipe, boa sorte, tudo de bom, meu amigo. Semana de luz, de paz, de alegria.